Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald estreia no dia 15 de novembro nos cinemas e eu gostei demais. The wizarding and non-wizarding worlds have been at peace for over a century. Grindelwald wants to see that peace destroyed. Shazukara! O novo filme do universo mágico de J.K. Rowling é a continuação de Animais Fantásticos, de onde habitam, e a gente vê que o Newt Scamander voltou para Londres depois de ajudar o Ministério da Magia americano a capturar Gerald Grindelwald. Mas a gente sabe que o Grindelwald não ia ficar preso por muito tempo, ele consegue escapar e vai atrás de Credence para colocar os seus planos em ação. O filme tá deixando a galera dividida no Brasil, lá fora, todo mundo tá ficando dividido com relação a esse filme, mas antes da gente partir para nossa análise sem spoilers, vou pedir para você descer aqui, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis. Já aproveita e deixa, ó, aquele like. Então vou começar falando do filme pelos aspectos mais fáceis, que são os técnicos. Nesses aspectos o filme tá completamente impecável. A gente vê como eles têm um cuidado de direção, como eles têm um cuidado de fotografia, trilha sonora, tem hora que arrepia de verdade a trilha sonora do filme, efeitos especiais, então em nenhum momento você tem uma sensação de estranheza, em nenhum momento você tem uma sensação de que tá assistindo a uma CGI, a uma transição de videogame, em nenhum momento você tem essa sensação, cara. O filme é todo muito fluido, o filme é todo muito bonito, ele é muito colorido, as cores dele são saturadas, como o primeiro filme do Animais Fantásticos já trouxe essa identidade visual pra história, pra esse universo, então ele repete muito os acertos do primeiro filme. O que deixou a galera dividida de fato foi a história, o roteiro de J.K. Rowling, porque ela é uma pessoa muito exagerada. A gente pode dizer assim, ela quer colocar muita coisa em muito pouco tempo. Então, talvez tenha sido isso que deixou o filme um pouco saturado, porque a gente tem muito andamento na história em um intervalo muito pequeno de filme. Talvez porque eles tentaram colocar esse filme já como uma transição pro que a gente vai ver de fato no que vai acontecer nos próximos filmes, e ele precisava apresentar muita coisa. Então, em vez de apresentar um primeiro grande ponto aqui, o outro grande ponto desse filme em um terceiro filme, eles colocaram tudo nesse filme direto. Então o primeiro filme ajudou a gente a introduzir os personagens, a gente entendeu quem é Newt Scamander, a gente entendeu quem é Gerald Grindelwald, a gente sabe quem é o Credence, e aqui a gente vai de fato explorar o passado deles, a gente vai entender como eles vão se comportar agora diante de uma nova realidade, diante de uma nova ameaça, enfim, a gente vai entender como os personagens vão funcionar nesse novo universo. Só que o filme, ele é basicamente uma outra introdução, dessa vez pro problema, pra ameaça do Grindelwald diante do mundo bruxo, porque ele de fato tem um discurso muito atrativo para os bruxos. É um cara que quer que os bruxos assumam o controle da terra, que os humanos sejam rebaixados, que os humanos sejam tratados como escravos. Então ele quer inverter o status que basicamente eles têm, que os bruxos têm que ficar se escondendo em uma realidade onde os humanos dominam, enquanto na verdade eles têm muito mais poder para dominar os humanos. Basicamente um reflexo do que a gente tem de novo ali em Professor X e Magneto, em Malcolm X e Martin Luther King. Então essas ideias que no seu cerne são parecidas, né? Afinal de contas eles querem aceitação, mas que no geral os lados encontram maneiras diferentes de expor isso. Enquanto um quer a aceitação de fato para que eles encontrem uma maneira pacífica de conviver, o outro lado prefere massacrar os humanos para que eles não possam de fato oferecer uma resistência, para que eles não possam ser uma ameaça ao que eles são, ao que os bruxos são. Dumbledore, why can't you go? I cannot move against Grindelwald. It has to be you. Então a gente vê como de fato é a influência do Grindelwald que é o grande inimigo dessa história, que é o grande vilão, porque ele é um cara charmoso, ele é um cara que sabe como conversar com os bruxos, afinal de contas ele é ele sabe como os bruxos se comportam, ele sabe como os bruxos não toleram, como eles não gostam de ficar escondidos, afinal de contas eles são discriminados por serem o que eles são, eles não podem ser bruxos, é o que a gente viu acontecendo com o próprio Credence, por suprimir tantos poderes mágicos ele acabou criando um Obscurus, então é isso que torna o discurso dele tão atrativo, só que no meio disso a gente tem muitos outros plots acontecendo, a gente tem o alvo Dumbledore sendo trazido brilhantemente pelo Jude Law, que, cara, respeitou as atuações anteriores, mas ainda trouxe algo novo, então ele não tenta só imitar o que aconteceu anteriormente com o Dumbledore, é claro, porque senão ia ficar bizarro o Jude Law, sei lá, se passando por um cara de
200 anos. Mas ele traz uma novidade muito legal pro personagem. Enquanto o Newt Scamander tá de volta ali também, com seus trejeitos, que me incomodam bastante, cara. Eu fico muito incomodado vendo, mas não porque é um personagem ruim, porque eu não gosto da atuação do Ed Redmayne. Muito pelo contrário. É justamente essa situação, é justamente esse desconforto que ele quer trazer pra quem tá assistindo. Porque o Newt Scamander é um cara que foi expulso de Hogwarts, é um cara que não tem tato social, que ele foi expulso do Ministério da Magia, então ele não sabe como se comportar com as pessoas. Ele não olha as pessoas no olho, ele fica sempre com a cabeça baixa naquela posição, como o Credence também faz isso. Então são personagens que geram desconforto só de você olhar pra eles. E essa é justamente a ideia. Só que a gente vê uma transformação muito legal dos dois personagens, o Newt cada vez mais entendendo como as relações sociais são importantes para que ele vá se tornando cada vez mais forte, para que ele vá de fato entendendo como o mundo funciona, entendendo que ele precisa dessas relações sociais para que ele consiga alcançar as coisas que ele quer alcançar, e porque não tendo essas relações sociais ele acaba perdendo muito, e aqui a gente vê de fato como ele lida com algumas perdas, enquanto o Credence, por outro lado, porque nunca teve esse convívio, ele vai agindo de maneiras diferentes, mas também tem uma evolução muito bacana no final, quando a gente tem até mesmo uma das grandes revelações. Esse filme tem vários plot twists, é uma das coisas que deixou a galera dividida, que a crítica caiu matando, porque ele traz dois grandes plot twists pra história, que inclusive alteram elementos que a gente já viu sendo apresentados na franquia Harry Potter. Então são elementos que já estavam estabelecidos, que a gente não tinha mexido ainda, não tinha tocado neles, e esse filme volta pra construir. Não me incomodou, na verdade eu gostei bastante, eu gosto muito da franquia Harry Potter como um todo, mas eu sou um cara que só vi os filmes, eu nunca tive contato com os livros. Então pra mim os filmes me contaram aquela história, eu gostei daquela história do modo como ela foi apresentada, porque eu nunca tive o passado de livros. Eu sei que existe uma grande maioria da galera que lê os livros e que sabe muito bem onde estão os defeitos de cada filme, sabe muito bem onde os filmes deixaram de seguir os livros, onde eles alteraram elementos cruciais pra história, e eu entendo que vocês podem se incomodar com isso, mas como eu não tive essa bagagem, pra mim aquele universo funcionou daquele jeito, e o que tá sendo construído aqui agora tá complementando o que foi colocado naquele universo. Esse filme, ele funciona muito pra preencher vários buracos que foram colocados tanto no primeiro filme do Animais Fantásticos, quanto deixados lá na franquia do Harry Potter. Então sim, a gente vai voltar pra esses pontos. Cara, quando a gente volta pra Hogwarts, é de arrepiar. Você se sente em casa, você fala, caramba, eu tive tanto tempo aqui, cara. Foram tantos anos nesse lugar e agora a gente tá de volta, e os personagens sendo apresentados ali, e as referências sendo plantadas, então a gente tem muito disso. O filme faz muita referência aos filmes do Harry Potter, faz muita referência ao universo mágico da J.K. Rowling, então é por isso que parece tanta coisa. Ele é muito carregado em referências, ele é muito carregado em história de fato, só que tudo isso condensado em um filme de 2 horas, então não dá pra você trabalhar tanto de maneira satisfatória pra todo mundo se você tem tantos elementos sendo apresentados assim. Então eu entendo as pessoas que vão olhar e vão torcer o nariz e falar, cara, não funcionou pra mim, mas eu entendo também as pessoas que vão olhar e falar, cara, eu amei esse filme, como é o meu caso, porque eu gostei demais desse filme, eu achei ele melhor que o primeiro Animais Fantásticos, eu achei que ele trouxe muita grandiosidade, é uma coisa que eu senti até falta nos filmes do Harry Potter, tirando os últimos, claro que a gente teve a Segunda Guerra Bruxa, mas você quer mais batalhas épicas, você quer mais feitiços sendo conjurados, você quer as coisas acontecendo e tomando proporções épicas, você vendo o mundo bruxo todo envolvido nisso, é muito legal, cara, e ainda mais com os Animais Fantásticos que o Newt Scamander traz, que é outra coisa a mais que é muito grandiosa também, cara. Você vê qual vai ser o animal que ele vai apresentar dessa vez, qual vai ser o ser mágico, o que esse ser mágico faz e como ele vai influenciar lá no final, porque você sabe que tudo que vai sendo apresentado ali, você fala, pera aí, eu tenho que ficar de olho nesse bicho aí, porque lá no final ele vai usar essa habilidade pra alguma coisa. Então eu acho que tem elementos muito ricos em Animais Fantásticos que deixam a história ainda mais divertida. Então você tem a magia, você tem os seres mágicos, você tem tudo isso sendo aplicado em uma história grandiosa e que traz muitas reviravoltas, porque a gente pensava que conhecia lá de Harry Potter. That's your brother? I think that might have been the best rabbit of my life. O novo núcleo que foi apresentado do Newt com o irmão dele é muito interessante, é muito rico, a gente quer ver mais do relacionamento entre eles, do que acontece entre os personagens, só que o que eu senti é que ficou um pouco deslocado o núcleo do primeiro filme. Então quando a gente vê a Queenie, quando a gente vê o Jacob, é muito legal você ver esses personagens de novo, mas você sente que eles foram trazidos de volta porque eles têm um apelo muito grande com o público, porque eles fizeram sucesso no primeiro filme e eles precisavam ser trazidos de volta. Eles ficam o filme todo ali meio que
orbitando a história principal, mas eles não fazem de fato parte dela. E aí, em alguns momentos, eles têm as suas reviravoltas e acontecem as coisas ali. E você, uou, essa reviravolta foi bem legal pra esse personagem. Mas ele ficou de lado a história toda. E aí eles colocaram essa reviravolta aqui só pra de fato dizer que ele teve uma participação importante, pra de fato dizer que ele estar ali era importante. Então, eu acho interessante, eu acho legal você ir atrás de críticas, você saber o que o público tá achando, o que os críticos estão dizendo, mas a sua opinião ainda é a sua opinião e você só vai ter ela quando você assistir o filme. Então, Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald estreia nos cinemas dia 15 de novembro. E se vocês gostaram desse vídeo aqui, ó, segue a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, que a gente tá sempre falando muito sobre o mundo bruxo lá também, falando, é claro, sobre super-heróis, falando sobre tudo de cultura pop. Aproveita pra me seguir lá nas minhas redes pessoais também, cara. Sempre solto umas paradinhas bacanas lá. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Era isso que eu ia falar. Ó, então Nagini.